Pessoal, vídeo aula 6, parte 3. Já calculamos a reatância indutiva, a impedância e o nosso fasor corrente. Agora vamos dar continuidade na solução do nosso circuito RL série. Convém aqui observar o seguinte: no roteiro de solução, nós, após calcular o valor do nosso fasor corrente, nós calculávamos as quedas de tensão dos nossos elementos de circuito. Aqui, nós não vamos dedicar tempo para calcular a queda de tensão nos dois elementos de circuito, no resistor e no indutor. Já vamos partir para o cálculo das potências. Por que a gente não vai dedicar tempo para calcular essas quedas de tensão? O enunciado do exercício nos disse que esse circuito RL série, ele é um modelo representativo de um equipamento, de um aparelho de ar-condicionado, certo? Então, aquele valor de resistor, aquele resistor do modelo e aquele indutor no modelo, se a gente abrir o equipamento, nós não vamos achar um resistor com aquele valor de 26,35 ohms, nem um indutor com esse valor de indutância. Fisicamente, eles não existem. Então, nós não teríamos como pegar um voltímetro e medir a tensão nos pares de terminais desses elementos. Eles não existem fisicamente, né? Esse equipamento é um equipamento que não realiza uma conversão de energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, um resistor. Não. Aquele resistor, parte dessa resistência aqui, ela representa a conversão de energia elétrica em energia mecânica entregue lá no eixo do ventilador do ar-condicionado. Vejam que já tem um primeiro motor que é um ventilador e tem um segundo motor que é um compressor, né? Então, fisicamente, esses dois elementos aqui não existem. Então, por que a gente vai perder tempo em calcular a queda de tensão neles se a gente não pode verificar na realidade essa queda de tensão, né? São elementos fictícios, representativos, é só uma modelagem, ok? Então, nós vamos partir para o cálculo das nossas potências. A primeira potência aqui, a potência média, ativa, útil ou real, o quadrado da corrente vezes o valor da resistência. A corrente nós calculamos no item anterior, 5,84 amperes elevado ao quadrado, vezes o valor da resistência dada no enunciado, 26,35 ohms. Isso resulta numa potência de 898,68 watts, ok? Vamos procurar trabalhar com duas casas. Muito bem. Próximo passo, nós vamos calcular a potência reativa Q índice 1. Nós ainda estamos no cenário antes da correção. Nós só não colocamos o índice 1 para potência média ativa útil ou real P, porque ela não vai mudar. No cenário 1 e no cenário 2, ela permanece igual. O fato da gente acrescentar em paralelo um capacitor para corrigir o fator de potência não vai mudar o valor da potência média ativa útil ou real. O capacitor só trabalha com potência reativa capacitiva QC. A potência P de um capacitor é zero. Então, a gente nem vai perder tempo aqui botar P1 e P2, que eles são iguais. É um P único, tá certo? Então, a potência reativa indutiva, Q1, quadrado da corrente vezes o valor da reatância indutiva XR. Mais uma vez, quadrado da corrente, 5,84. Aqui expressa em notação retangular, né? A nossa potência reativa. O valor da reatância indutiva XL foi o valor que nós obtivemos aqui no primeiro cálculo, 26,88 ohms. Resulta, então, uma potência reativa indutiva, né? Esse Q1, na realidade, é um QL, de 916,76 volt-ampere reativo. Terceira potência, a nossa potência aparente, expressa aqui em notação retangular, nós temos P mais JQ1, ok? Então, o P foi o valor calculado no início dessa parte aqui, 898,68 watts. A potência reativa Q1, 916,76, está expressa aqui.
Então vejam, isso é uma notação retangular. Vamos fazer a passagem para polar, para obter a nossa potência aparente S1 em notação polar. O procedimento é, primeiro, a magnitude da potência, nós vamos pegar as duas componentes ortogonais, a horizontal e a vertical, a real, a imaginária, a ativa e a reativa, né? A base e a altura, o cateto adjacente e o cateto oposto. Vamos elevar cada um ao quadrado, somar e extrair a raiz, teorema de Pitágoras, para obter o valor da hipotenusa. E o ângulo, ele é obtido através da relação da tangente, cateto oposto pelo adjacente, componente reativa por ativa, imaginária por real, 916,76 por 898,68. Aplicamos a tangente na menos 1, vamos achar esse ângulo de 45,57 graus. E com o teorema de Pitágoras, 1.283,77 volt-ampere. Observe, o ângulo que nós achamos para a potência aparente S1, né, ele não contradiz a nossa expectativa. Porque esse ângulo aqui deu um ângulo idêntico ao ângulo da impedância, 45,57 graus. E nós já sabemos que qualquer circuito elétrico, o ângulo φ, ele aparece 3 vezes. Ele vai aparecer na corrente, aqui com o sinal real dele, né, indicando atraso em relação à tensão. E ele vai aparecer nos dois triângulos, na impedância complexa, Z, aqui, e depois no triângulo da potência aparente. Então, se repetiu os 45,57 graus. Certo? Bom, só que para o cálculo da nossa potência aparente, nós temos agora uma oportunidade de realizar o cálculo de uma outra forma e, obtendo o mesmo resultado, né, nos tranquilizarmos em relação à nossa solução. Achando valores iguais significa que a nossa solução está correta, ok? Então, a gente pode aplicar essa expressão de cálculo aqui. Potência aparente S1 é o fasor tensão vezes o conjugado do fasor corrente, certo? Então vamos lá, fasor tensão, 220 volts, ângulo de 0 grau. A tensão da fonte é a nossa referência. Fasor corrente, 5,84, ângulo de menos 45,57 graus. Menos 45,57 graus. O operador conjugado, ele tem uma ação muito simples. Somente inverte o sinal. Então, é negativo, ficou positivo. Regra do produto e notação polar, multiplicamos os dois módulos ou magnitudes e somamos os ângulos. 220 vezes 5,84 deu 1.284,80 volt-ampere. 0 somado com 45,57, 45,57 graus. Então, observem aqui que se a gente comparar 1.284,80 com 1.283,77, nós temos aqui um erro da ordem de 1 VA. O que é 1 VA em 1.284 VA? Percentualmente, é um erro muito pequeno, é 0,1%, ok? Então, podemos considerar aqui que nós estamos acertando a nossa solução. Os valores deram muito próximos. Só não deram idênticos porque a gente está trabalhando apenas com duas casas decimais e fazendo arredondamento. Quando a gente multiplica o quadrado dessa corrente aqui, 5,84 amperes, a gente vai obter, na realidade, um resultado um pouquinho menor do que o real, porque aqui há mais casas que a gente suprimiu, ok? Então, esses erros pequenos, a gente tem que ter consciência que a gente vai conviver com eles, em função da truncagem de casas decimais, né, que a gente aplica e o arredondamento, certo? Então, consideramos que esses dois valores aqui são iguais, certo? Logo a seguir, vamos fazer o cálculo do nosso fator de potência. O fator de potência, por definição, é a taxa de utilização da potência total, ou seja, a potência útil pela potência aparente total, P por S1. Então,
Se utilizarmos aqui os resultados obtidos, ó, o P, 898,68. E o S1, 1.284,8. Fazendo essa divisão, nós vamos achar o fator de potência índice 1 de 0,70, ok? Um fator de potência relativamente baixo, né? Um fator de potência que deve sim ser corrigido até o valor mínimo de 0,92, que é o valor estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que regula o sistema elétrico brasileiro, ok? Nesse exercício a gente vai fazer mais do que isso, nós faremos uma correção integral. Nós levaremos esse fator de potência para 1. Só que agora aqui no cálculo do fator de potência, mais uma vez a gente tem a oportunidade de checar a assertividade da nossa solução. De que maneira? Nós sabemos que do triângulo de potências, uma vez que por definição o fator de potência é a potência média, ativa, útil ou real P, dividido pela potência aparente S, enquanto a entidade do triângulo de potências, P, a base do triângulo, é o cateto adjacente. S, a hipotenusa do triângulo. Né? Cateto adjacente por hipotenusa vem a ser o cosseno do ângulo. Né? Que ângulo? Nosso ângulo φ1. Então aqui nós temos uma segunda oportunidade de calcular o fator de potência. Qual é? É o cosseno do ângulo φ1 da corrente. Né? Cosseno de menos 45,57 graus, aqui está o φ1 na corrente com sinal negativo. Né? Mais uma vez, vai resultar num valor de 0,70. Ou seja, o mesmo valor obtido aqui, né? E isso está fazendo com que a nossa solução, né, esteja se confirmando como uma solução correta. Por último, observem aqui que no cálculo do fator de potência pela expressão do cosseno, nós utilizamos o ângulo φ com um sinal com o qual ele aparece na nossa corrente, um sinal negativo. Isso não vai alterar em nada, pois a função cosseno é uma função par. Tanto para ângulos do primeiro quanto do quarto quadrante, né, mais 30 ou menos 30 graus, mais 45 ou menos 45 graus, vai resultar sempre um valor positivo, pois vai estar no semiplano direito. Ok?